Olá, pessoal, tudo bem? Estamos de volta com o nosso podcast da Oncologia DOR, comunicação e transparência no cuidado oncológico. E agora a gente está tendo o privilégio de estar aqui com o nosso doutor, professor Eduardo Rego. Doutor Rego é professor da USP de São Paulo de hematologia. Ele é o nosso coordenador nacional de hematologia da Oncologia DOR. Todos os protocolos, as referências, todos os problemas caem no colo dele e ele, com esse sorriso sempre no rosto, ajuda a gente a gerenciar. Bem-vindo, professor. Muito obrigado. Bom você estar com a gente aqui hoje. Obrigado por engrandecer o nosso congresso. Vamos falar um pouquinho dessas 3 mesas aí que você participou. Vamos começar falando desse pitch que você criou aí de casos difíceis de hematologia, colocando patologista, colocando hematologista, colocando clínico junto. Fala um pouquinho como é que foi essa disputa aí para casos complexos na hematologia. Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar aqui, de participar do congresso também. Eu acho que uma das grandes vantagens que a gente tem na Oncologia DOR é essa capilaridade que a gente tem e uma interação multiprofissional muito forte. E isso a gente tem vivido muito na hematologia e o congresso conseguiu, nessa sessão, conseguiu refletir isso, né? Então, eu pedi para colegas trazerem casos que foram particularmente desafiadores e a gente colocou um colega da patologia, um colega de laboratório que faz citometria de fluxo, um colega que faz só morfologia, né, um hematologista patologista, e os clínicos para discutirem os diferentes aspectos desse caso. E é muito interessante porque a gente vê como o olhar, né, esse construir junto é uma melhora contínua e que isso realmente traz muito do aspecto, no fim, né, da ponta de cuidado para o paciente. Então, eu acho que, sim, se eu tiver que te resumir, eu vou te falar que o que eu vejo é uma individualização dos casos. Então, a gente começa a ver a patologia não só no aspecto ali, vamos dizer assim, macroscópico, mas a gente começa a usar a classificação molecular, a mutação que traz uma particularidade para aquele caso ou que contribui de alguma forma em especial para aquele caso. Então, nós temos um dos casos, aí só para a gente citar, onde a gente monitorou os níveis dos transcritos de um gene mutado e, baseado nesse monitoramento, a gente soube a melhor hora para indicar um transplante alogênico de medula óssea. Que maravilha. Então, a gente conseguiu... Qual foi o benefício do paciente? Uma boa seleção, então a gente fala, olha, esse vai realmente se beneficiar bem. E o paciente chegou muito bem, porque ele não chegou com uma doença avançada, de difícil controle, no momento do transplante. Então, ele foi transplantado, era um paciente de 65 anos, 67 anos, foi transplantado sem nenhuma intercorrência grave. Então, eu acho que essa divisão de conhecimentos é muito importante. E eu acho que é a tecnologia junto com a clínica, né? Não é a tecnologia isolada, é aquela tecnologia que vem e conversa com a clínica. E eu acho que as equipes todas envolvidas aí fazem isso muito bem. E a gente consegue personalizar muito o tratamento, né? Do jeito que você falou, pegar o momento certo para a gente atender o paciente da melhor maneira possível, né? Menos complicação. Maravilhoso isso. É a pessoa certa, na hora certa, com a tecnologia certa. Então, é isso que a gente está tentando cada vez mais viver na hematologia. Né? Muito bom, professor. E essa parte de inovação? Porque a gente, quando fala em hematologia, as pessoas pensam anemia, aquelas coisas, mas a hematologia... Nossa, aqueles casos mais complexos mesmo, né? E para isso a gente precisa estar up-to-date, aprendendo do que está novo. O que tem de novo aí para a gente poder entender? Hoje a hematologia oncológica ela é maior do que a hematologia clássica. Hoje, inclusive, a gente não fala benigna, mas fala hematologia clássica. Então, ela hoje ocupa um espaço muito importante do dia a dia do profissional. Eu acho que um grande impacto que a gente trouxe e discutiu aqui no Congresso são novas moléculas que exploram o sistema imunológico, a resposta antitumoral do sistema imunológico. Então, hoje, a gente se criou um termo
que são, em inglês, é o T-cell engagers, né, que é a melhor tradução, eu vou chamar engajadores de células T, que são moléculas que, de um lado, elas têm afinidade por um alvo no tumor e, do outro lado, pelo linfócito T, que é a célula T efetora da resposta imunológica. Então, ela traz para próximo do tumor a célula antitumoral. E os resultados que a gente tem observado, por exemplo, em mieloma, que foi a principal molécula que a gente, doença, né, e as moléculas que a gente está discutindo aqui, são resultados muito bons, tanto em frequência de pacientes que respondem, como na duração da resposta. Porque essa era uma dúvida que a gente tinha. Eu falei, puxa, será que tudo bem, eu consigo induzir remissão, mas essa remissão dura, e nós temos resultados muito bons. E veja, nesses estudos, nós temos pacientes, às vezes, que por critério do estudo já falharam 3 linhas de tratamento, 4 linhas de tratamento. Teve um caso que o colega apresentou que tinha falhado a 22 linhas de tratamento. A gente fica pensando, né, e teve uma boa resposta. Então, eu acho que no mieloma, esses T-cell engagers são as moléculas que vão ter um impacto. Elas, inclusive, do ponto de vista de logística, de entrega, elas são relativamente simples, né, de serem entregues, não tem, são facilmente aplicáveis, né, e elas nós vamos ter várias delas. Então, nós vamos ter cada vez mais aquele fato que a gente fala assim, mieloma é uma doença incurável? Provavelmente sim, ainda é uma doença incurável, mas será uma doença crônica. Maravilha. Em que a gente vai conseguir acompanhar esse paciente com várias terapias, várias linhas. Quer dizer, a gente está personalizando em nível molecular o cuidado que a gente está fazendo para os nossos pacientes, né? Isso não é mais vamos dizer, medicina do futuro, isso é medicina do agora, presente, né? De agora, que a gente está vivendo. Agora, lógico, a gente vai ter que começar a entender, vai ter aquele paciente que responde mais por uma sequência com a droga A, B, C, e pacientes que vão responder melhor para a sequência C, A, B. E isso é o que nós estamos agora começando a ver com mais detalhe. Muito legal. Isso tem muito a ver com a parte de ensino nosso da empresa, né, doutor Rego? A gente tem feito essa imersão de aprendizado e combina com o que a gente aplica na nossa prática. Você está super engajado lá no nosso Instituto DOR. Fala um pouquinho, que isso também foi assunto de uma mesa que você participou. Veja, a importância do IDOR para a hematologia é enorme. Nós, praticamente hoje, temos, a doutora Lívia de Salvador mostrou os dados, praticamente temos um igual número de estudos clínicos em hematologia do que em tumores sólidos, o que é surpreendente, porque hematologia são tumores mais raros, né? Nós temos 2 programas de residência que já estão em andamento, estão formando gente. Estamos com já pesquisadores dedicados exclusivamente à hematologia. Nós temos uma apresentação brilhante do Dr. Rodrigo Nálio Ramos, que é um pesquisador IDOR, que trabalha com a parte que a gente chama de transcriptoma espacial, né? Que é você conseguir selecionar uma célula dentro do tumor e fazer todo o sequenciamento gênico naquela célula. E ele mostrou resultados, né, com um tumor coloretal, que dependendo da região, você tem a célula com características genéticas diferentes. Então, isso abre uma possibilidade de pesquisa, mas principalmente uma aplicação de tratamento, né, efetivo, né, muito grande, né? Então, acho que a gente está vendo já essa geração nova vindo e sendo incorporada. Eu acho que não só a pesquisa traz a possibilidade para o paciente, né, de acesso a terapias muito avançadas, mas ela ajuda muito na retenção de talentos e no desenvolvimento de talentos. Então, a gente vê médicos jovens, pesquisadores jovens, que estão conseguindo fazer a sua carreira dentro do IDOR e trazendo uma contribuição importante para a sociedade. É um trabalho que não é paralelo, né? Ele vamos dizer que é de back-office, né? Mas que apoia muito no cuidado que a gente faz com o paciente. Né? Não, inclusive, a conversa no debate foi exatamente isso, as perguntas que o clínico traz e que o pesquisador pode responder, e vice-versa, as perguntas que o pesquisador tem e que só o clínico consegue falar, olha, isso importa, isso não importa, assim por diante. E acho que isso a gente também está vivendo no dia a dia.
Professor, quero te agradecer Eu que mais agradeço. uma vez. Obrigado por estar com a gente aqui. Obrigado por esse carisma que você tem, Obrigado. essa tranquilidade para poder falar um assunto tão complexo e trazer para uma maneira tão simples de entender. Te agradeço por estar com a gente. Obrigado pelo trabalho que você está fazendo na empresa e nesse congresso maravilhoso que você coordenou. Eu que agradeço e dizer que me sinto muito feliz de fazer parte de tudo isso e agradeço um número muito grande de gente, tanto de líderes mais velhos quanto de gente jovem que está vindo aí, que tem dado sangue aqui. Eu acho que isso tem compensado. Muito obrigado. Eu agradeço. Obrigado.